Oi, pessoal, o tema que eu trouxe para nós hoje foi valores humanos e a importância deles na nossa vida, para essa vida ser mais leve, para essa vida ter um caminho de paz. Eu me chamo Lara Lima Rorro Leitner. Eu te ajudo a dominar os seus pensamentos, sentimentos e emoções, assim você desenvolvendo sua autoconfiança, sua autoestima e os seus relacionamentos de alto valor. Pessoal, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Lara Lima Hurlaiter, não esquece, pessoal, de estar ativando os sininhos para você estar recebendo todas as notificações. No Instagram, Lara Hurlaiter Coach, você pode também estar ativando as notificações para estar recebendo essas publicações minhas, né? Porque a gente sabe que as redes sociais, cada dia que passa, elas distribuem menos. Só se você entrar no meu perfil todo dia que você vai ver as publicações. E no Telegram eu tenho um canal que chama Torne-se a Sua Melhor Versão, onde eu distribuo todos os meus links e informações sobre o meu trabalho para quem não quer perder nada, e também grupos no WhatsApp, onde que tem o link na descrição desse vídeo. Para quem recebe os meus e-mails, eu peço para estar clicando nesses e-mails, né, abrindo os e-mails, clicando nos links que eu envio, porque senão meu marketing vai deixar de estar te enviando esses e-mails. Pessoal, vamos ao nosso tema. Lara, por que é tão importante os valores humanos? Os princípios das pessoas. Porque, pessoal, hoje em dia, não todos, né? Tudo tem sua exceção, mas as pessoas, elas estão muito perdidas. Elas não sabem o que elas querem, elas não sabem nada delas. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente for olhar na criação desde criança, não foi estabelecido valores dentro da vida dela, aquela pessoa não foi criada dentro de uma religião, né? Ela não sabe o que é Deus na vida dela. Essa pessoa não teve nãos na vida dela, ela foi criada podendo fazer tudo o que ela bem entendia. Então, nós temos que ter valores e princípios que vão guiar as nossas ações, que vão guiar as nossas atitudes, porque senão nós vamos colher, né, nossos filhos, as pessoas vão colher as consequências dos atos delas de empurrar com a barriga e de não ter uma vida de propósito. Vocês compreendem? Uma vida do para que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo porque a sociedade faz, porque o meu amiguinho tá fazendo, entendeu? Ah, porque a pessoa que eu admiro, que é artista, né? Que hoje em dia as pessoas não seguem ideias, elas seguem, a maioria seguem pessoas, né? Então, assim, a gente tem que ver quem são essas pessoas que você está seguindo, se elas têm valores e princípios parecidos com os seus, né? São crenças e valores, né? Que se elas têm uma visão em comum igual à sua, porque ou então uma visão que você quer alcançar, é uma vida que você deseja alcançar de certa forma para você não se perder, né? No coach a gente fala muito de mastermind, né? Da gente ter grupos, né? Que onde nós vamos fazer os brainstorms de ideias e nós vamos nos ajudar, né? Nos ajudar, né? Várias pessoas reunidas com crenças e valores e princípios parecidos, com uma visão em comum, elas vão chegar onde que elas querem mais rápido, né? Porque tem várias pessoas junto se ajudando, né? Então, os valores humanos, pessoal, são os princípios morais e éticos, né? Se a gente for olhar, digamos assim, no dicionário, né? Que vai conduzir a vida da pessoa, como eu falei, que vai conduzir a atitude, né? Eles fazem parte, né, da formação da consciência da pessoa, de maneira de agir e de se relacionar na sociedade, né? Os valores humanos, eles são normas de conduta que eles podem, né, determinar decisões importantes e garantir a convivência entre as pessoas, né? Que ela seja pacífica, que ela seja honesta, seja justa, seja leve, como eu falei, né? E os valores são construídos socialmente, vão orientar decisões, né, atitudes, como eu falei, a ação, e garantir que alguns princípios que regem ações e, consequentemente, a vida humana. Então, existem muitos valores que são importantes em qualquer contexto, né, de ambiente que nós vamos conviver, que podemos
considerar valores universais. Eles devem ser cultivados, né, para garantir a convivência ética e saudável entre as pessoas que fazem parte de uma sociedade. O primeiro deles é o respeito, né, pessoal? É a capacidade que nós temos, né, de ter consideração ao sentimento das outras pessoas, né? É um dos valores mais importantes da condução da vida de uma pessoa, né? Para poder influenciar decisões e relacionamentos, né? Porque a nossa vida é relacionamento, né? Esse valor pode ser manifestado de diferentes formas, né? Um exemplo é respeito às diferenças, né? Uma sociedade, existem várias formas de se viver, né? De pensar, de agir, cada um tem uma percepção sobre a sua vida, né? E para uma boa consciência coletiva seja positiva, é fundamental você cultivar e exercitar o respeito, né? Por pessoas, por decisões diferentes, né? O respeito, ele também tem um outro significado, né? O conceito que se refere à obediência de regras que são determinadas de uma sociedade, de um sistema, de uma família, né? De uma organização, de uma empresa, né? Um exemplo disso é a obrigatoriedade do quê? Do respeito e cumprimento de leis de um país, né? Augusto Cury fala que o sonho da igualdade só cresce no terreno de respeito pelas diferenças. Só que o que acontece hoje, pessoal? Hoje em dia a gente vê muito que a liberdade vai para a libertinagem. A pessoa pode experimentar e fazer tudo o que ela quer, aí ela decide o que ela não gosta, o que ela não... e o que ela gosta, entendeu? Então, assim, quando uma pessoa é criada desde criança, de bebê, sem falar o que é bom, o que é mal para a vida, ela vai se sentir realmente perdida. É o que mais nós temos nos adolescentes e nos jovens, né? Que nós temos, nós podemos ver na sociedade, né? E o que tá faltando muito, né? Qualidade de presença dos pais. As crianças sentem muito, né? A falta do carinho dos pais. Porque a criança, eu sei que muitas vezes a criança não vai saber muita questão da qualidade de uma alimentação. É bom sim você ter uma alimentação muito boa, né? De qualidade, mas a presença dos pais, o pai dando um limite para a criança, ensinando o que é bom, o que é ruim, vai dar um discernimento para ela poder agir, porque muitas pessoas não têm decisão, porque não foi ensinado, vocês compreendem? Muitas vezes esses pais também não ensinaram porque os pais dos pais não fizeram isso por eles, então eles não sabem o caminho, né? Então realmente a nossa sociedade, infelizmente, ela está muito perdida em relação a essa questão de educação, né? A maioria dos pais pensam que é a escola que tem a obrigação de educar os filhos. Não, a escola só tá para passar um conhecimento que é obrigatório dentro da grade acadêmica, né? Isso é muito, então a diferença é muito grande, né? A gente tem o valor da honestidade, né, pessoal, que é um valor fundamental por ser humano, né? Eu tô falando aqui dos valores fundamentais para vocês e que pode influenciar todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ter honestidade significa agir com ética e verdade nas relações humanas e no cumprimento das obrigações, agindo conforme os princípios éticos. Entretanto, o sentimento da honestidade não é associado somente com relações externas, viu, pessoal? No relacionamento entre as pessoas. A honestidade também está ligada ao quê? À própria consciência do indivíduo, que age na integridade em relação aos seus próprios sentimentos e princípios, né? Porque muitas vezes a pessoa não é honesta nem com ela, como que ela vai ser pro outro? É o que eu sempre falo pra vocês. Você só consegue fazer pelo outro o que você faz por você. Se você não faz por você, você fala assim, eu faço mais pro outro do que pra mim. Mentira. Ninguém nunca faz mais pro outro do que faz pra si próprio. Faz no máximo no mesmo nível. Vocês compreendem? Mas a pessoa nunca vai fazer, né? Shakespeare dizia que nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. A humildade, né, pessoal? A humildade é uma virtude muito valiosa na vida de um indivíduo. Por quê? Porque ela significa a capacidade de reconhecer as suas falhas e suas dificuldades. O conceito de humildade se relaciona com a ideia de agir com modéstia, de ter a simplicidade em suas atitudes e saber reconhecer suas próprias limitações. Essa característica se baseia o quê? Na capacidade de reconhecer-se como um indivíduo incompleto, reconhecendo as próprias dificuldades e possibilitando a relação de novas experiências e aprendizados, né? Ser humilde é
você saber que você não é perfeita, você saber que sempre tem algo para você aprender, é saber que você nem sempre vai estar certo, né? Que o outro tem a visão dele, que o outro tem a percepção dele, né? Pode ser diferente sim da sua. A humildade também possui um outro significado ligado a relacionamento entre pessoas, né? Existem casos que pode se referir o quê? A maneira de agir com igualdade em relação às outras pessoas, como uma demonstração de respeito, né? Então, Miguel de Cervantes, ele falava o quê? Que a humildade é a base do fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que o seja. A empatia, né, pessoal? Como nós precisamos de empatia, principalmente hoje em dia, né? No mundo. A empatia é o que, Lara? A empatia é a capacidade que uma pessoa possui de perceber os sentimentos de outras pessoas, né? De sentir, de se colocar no lugar da outra pessoa, porque muitas vezes a pessoa está preocupada com a vida dela. Outra pessoa, às vezes, te trata mal, tudo bem, a pessoa poderia usar o discernimento e não descontar uma coisa que você não tem nada a ver com isso em você. Mas muitas vezes, se você sabe que ela está passando por determinada situação, você compreende e você sente compaixão por essa pessoa. Você não vai julgar essa pessoa, você entendeu a diferença? Dessa questão da empatia, né? É um valor muito importante para a gente manter boas relações humanas. A partir dela, que é possível entender os pensamentos e as atitudes dos outros, né? Desenvolver empatia implica conseguir se afastar das suas próprias ideias e convicções e olhar para um assunto, né? Com a percepção da outra pessoa, né? Do que ela tá realmente sentindo, do que ela tá realmente não conseguindo, às vezes, administrar aquelas emoções dela, né? E sentir essa compaixão, né? Caracteriza uma atitude de generosidade em relação ao outro, né? A empatia demonstrando o que? A importância do sentimento do outro. E esse valor vai nos ajudar o quê? A compreender melhor as outras pessoas com quem a gente convive. É baseado na ideia de compreender o outro como se tivesse o quê? Vivenciando uma situação através de sua perspectiva. Então, eu trouxe várias frasezinhas para vocês hoje, né? Carl Rogers, ele falava o quê? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o mundo refletido nos olhos dele. Compreenderam? E a questão do senso de justiça, pessoal, esse valor é muito importante, né? Possuir um senso de justiça, ter a habilidade de avaliar a existência da justiça ou injustiça nas situações. Ser justo é o quê? É ter como princípio de vida agir com integridade e igualdade, tomando decisões corretas, tanto para si mesmo quanto para os outros. Você não vai pensar só em você, você vai pensar no sistema que você tá, de que sistema pode ser uma família, sistema pode ser a empresa que você trabalha, a equipe que você trabalha, compreendem quando eu falo sistema? Então, o senso de justiça pode se manifestar pela capacidade de indignação, né, que é o que ultimamente acontece na nossa sociedade, né? Diante de uma situação de injustiça, a pessoa se sente obrigada a intervir, né, se opor àquela situação, ainda que não seja um acontecimento, né, em relação a si próprio, né, a sua família diretamente, né? Quando o indivíduo que possui um senso de justiça apurada percebe uma situação que se manifesta, né, de conduta injusta, ela costuma agir para tentar solucionar essa questão, né? E uma frasezinha que eu trouxe para vocês aqui de novo, de Desmond Tutu. Ele fala que se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor, para a gente refletir. E a questão do valor da educação, né, pessoal, que está pegando muito ultimamente. A educação como valor humano, ela significa agir de forma cordial, educada e amável. É saber se relacionar com os outros, seguindo princípios de bom relacionamento, que devem ser baseados no respeito mútuo. Agir com educação nas relações humanas é saber conviver com pessoas diferentes, né? Em ambientes diversos, sempre agindo com respeito por todas as pessoas e em todas as situações. Educação também se manifesta em quê? Em não ter determinadas atitudes, como não desrespeitar outras pessoas, né? Você se colocar no lugar da outra e você não vai desrespeitar ela, você não vai agir com agressividade com ela. Isso é inteligência emocional, né, pessoal? Saúde mental, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. A educação também, pessoal, ela se refere aos processos de aprendizado e de desenvolvimento humano, né, que pode acontecer formal ou informalmente. A educação formal, né, aquela que a gente recebe
na faculdade, né? Como eu falei que muitas vezes a maioria dos pais hoje espera que a escola, né, dê a educação, mas a educação lá é passar o conhecimento que é necessário para ela passar para a próxima etapa de colégio, né, de faculdade, de graduação, né? E já a informal, né, que é a educação recebida pela família, né, que muitas famílias, infelizmente, não estão querendo passar valores, princípios, crenças, como eu falei, falar o que é certo e o que é errado, dizer não para os filhos, né, e realmente educar e não bater nos filhos, né, mas eu falo, se a pessoa fez uma coisa errada, você colocar alguma restrição para ela realmente entender que aquilo é errado, para ela não fazer mais, você entende? Não só passar a mão na cabeça, sorrir, falar, nossa, tá fazendo isso de novo, entendeu? Então a gente tem que saber lidar com essas crianças, porque elas são o nosso futuro, né? Então, assim, o que a gente coloca na cabecinha delas, as atitudes que a gente tem como pais, como mãe, eles vão fazer o que nós fazemos. Por quê? Porque nós somos os espelhos deles, dessas crianças. Então, procure ser o exemplo para o seu filho de comportamento. Porque não adianta, ele vai repetir uma hora ou outra o que você faz de errado, né? Então, a família tem que passar os princípios éticos e morais, sim, não tem que deixar aberto e falar que a pessoa faz o que quiser, porque a pessoa tem que ter um fundamento, tem que ter uma base sólida. Uma criança que não cresce com uma base sólida, ela vai ficar perdida, ela vai entrar na depressão, ela vai entrar nas drogas, ela vai ter algum tipo de vício, infelizmente, vocês entendem? Então a gente não pode fazer isso com as nossas crianças, a gente tem que dar uma base sim para elas, um alicerce onde que ela pode falar, é isso aqui, vocês entendem? Então, Pitágoras falava, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Isso é... Gente, arrepiei até o couro da cabeça quando eu falei essa frase de Pitágoras para vocês. A questão da solidariedade, pessoal, é uma capacidade de ser simpatia, né? E atenção para outra pessoa, né? Que demonstra o quê? A valorização, a importância dada a outras pessoas. Esse sentimento, ele se caracteriza pelo interesse verdadeiro de se unir ao sofrimento ou à necessidade de alguém, ajudando no que for possível. Para que a solidariedade possa ser colocada em prática, são precisos sentimentos de quê? De desapego, de empatia, de compaixão, né? Que eu falei um pouquinho antes para vocês, né? Então, das maneiras mais comuns da gente estar exercitando essa solidariedade e ajudar uma pessoa sem esperar nenhuma retribuição em troca. Você fazer aquilo mesmo de coração, sabe? Para outra pessoa. E é possível ser solidário de muitas maneiras, pessoal, mesmo porque muitas vezes a pessoa fala que não pode ser solidária porque não tem dinheiro, né? Dinheiro a pessoa sempre tem, né? Porque ninguém vive sem dinheiro. Às vezes ela não tem uma quantidade que ela gostaria ainda, né? Então a gente tem que pensar muito bem nas coisas que a gente fala, né? Então eu trouxe uma frase sobre a questão da solidariedade de Franz Kafka. Ele fala que a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. E a ética, pessoal, vamos falar um pouco sobre ética, né? Que é uma coisa que se perdeu muito hoje em dia na sociedade, né? Em muitas famílias, né, que pode ser definido como uma reunião de princípios, né, que determinam a atitude de uma pessoa, né. Agir com ética significa viver de acordo com valores morais fundamentais, que são esses que eu trouxe para vocês hoje, né. De acordo com a filosofia, a ética é um conjunto de princípios determinantes para o comportamento humano e para a vida em sociedade. Aristóteles, ele descreveu a ética, tinha 3 fundamentos: o uso da razão, a decisão por boas condutas e o sentimento de felicidade. Para ele, uma vida ética só seria possível se o indivíduo conseguisse encontrar meio termo entre os excessos e entre as opções, né? É a questão do equilíbrio, né? Ser uma pessoa ética é o quê? É ter a consciência da importância de cumprir o seu dever e de agir com justiça em vista do bem comum da sociedade, né? Igual eu trago para vocês sempre, né, que eu procuro trazer as minhas percepções dos meus estudos e de agir da melhor maneira, né, com discernimento dessas atitudes, dessas possíveis soluções para vocês, né? José Saramago, ele falava o quê? Que se a ética
não governar a razão vai desprezar a ética, né? E é muito importante nós termos ética, a maioria das pessoas não tem, né, pessoal? Infelizmente, né? E hoje em dia se discute muito a existência de uma crise de valores humanos, como eu falei, né? Que seria o distanciamento dos princípios éticos e morais, né? Muito antigamente tinha aula, né, de educação moral e cívica nos colégios, né? E foi retirado isso, né? Há muitos anos atrás. E muito se fala, né, da crise que ocorre o quê? Em razão das mudanças sociais que permitiram, né, uma mudança, né, ou flexibilização de valores que nós vemos hoje, né, que você pode fazer tudo o que você quiser, é a famosa liberdade, que na verdade as pessoas, liberdade é você usar o seu discernimento para você fazer o que você quer e você vai colher as suas consequências das suas ações, né? Mas as pessoas usam hoje em dia a liberdade para agir com o quê? Com libertinagem, né? Então é muito diferente. Liberdade, vou repetir, é você usar o seu discernimento, você falar assim, eu vou ter essa atitude, eu vou ter essa consequência positiva, essa negativa. Eu realmente quero vou fazer isso? Eu vou lá e vou fazer. Isso é liberdade. Você vai colher a consequência sendo boa ou ruim da sua ação. Né? As pessoas acham que elas não vão colher, mas elas vão colher. Então, é muito importante que todos estejam atentos aos seus pensamentos, né? Igual eu falo, quanto é importante você aprender a ter o domínio dos seus pensamentos, seus sentimentos, das suas emoções, para você realmente ter a sua liberdade e utilizar o seu discernimento para você construir uma vida em paz, né? Para você ver que você não fez mal, você não quis em aquela atitude causar mal para alguém, você não fez mal para ninguém, você compreende? E que você está plantando amor, que você está plantando alegria, que você está plantando empatia, que você está plantando compaixão, que você está plantando honestidade, lealdade, respeito. E aí eu te pergunto, o que você quer colher para você na sua vida? E o que você vai colher é de acordo com os seus valores e com os seus princípios. Se você tiver clareza deles, as suas atitudes, elas vão ser norteadas a partir deles. Vocês compreendem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele traga muito valor para a vida de vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like para mim, que é muito importante. Deixe seu comentário para mim na descrição do vídeo, o que você achou, ou se você tem algum tema que você gostaria que eu estivesse abordando aqui para vocês, trouxendo possíveis soluções de acordo com o meu conhecimento e com as minhas experiências de vida. Salve o vídeo para você estar assistindo depois e compartilhe com os amigos, com as pessoas que você ama. Gratidão!